Uma das coisas que eu considero muito importante é ter controles das informações zootécnicas de uma fazenda, informações de manejo. Mas isso daí tem que ser feito de um modo que essas informações sejam produzidas e controladas o mais simples possível. Eu acho que muitas fazendas acabam errando, muitos produtores eles acabam errando quando eles querem colocar um excesso de tarefas, um excesso de informações em suas propriedades, eles acabam prejudicando a sua própria equipe e muitas vezes essas informações elas não são analisadas ou elas acabam assim não tendo um objetivo tão claro que elas traduzam de uma forma efetiva que você consiga usar aquela informação e melhorar resultados da propriedade. E aí a gente, em várias fazendas que eu presto assessoria, também para muitos cursos meus e para os meus alunos de mentoria, eu tenho mostrado um esquema que a gente tem feito de controle, principalmente do controle de pastos, onde que a gente quer é saber a taxa de lotação. E justamente o que eu estou fazendo aqui hoje nessa fazenda, eu cheguei aqui na Estância Laranjeira, a gente está pegando aqui o quadro atualizado, tem talvez alguma alteração nos últimos dias de lote, mas a gente tem aqui um quadro, esse daqui é um quadro que ele tem cada pasto, cada setor, na verdade, de manejo da propriedade. Ele tem todos os setores desenhados, então, como que tá as divisões de piquete, cercas e assim por diante. Esse setor, a gente tem aqui as áreas de pastagem de cada um dele, é a área útil de pasto que tem, e a distribuição de lotes de animais. Aqui eu tenho então a categoria, no caso vaquilhas são novilhas. Essa propriedade ela trabalha com grande parte, quase 100% do seu projeto pecuário com a engorda de novilhas, são vaquilhas aqui. Tem ainda alguns lotes de vacas que estão em engorda também. Eu tenho a quantidade de animais e o peso médio, ele está descrito aqui. E principalmente, então, baseado na quantidade de animais, no peso médio, eu consigo, e também na área da pastagem, eu consigo fazer um cálculo do qual é a taxa de lotação que cada setor está se comportando. Isso é muito interessante. E eu tô vindo aqui dando uma olhada, nós estamos anotando esses dados, porque agora a gente vai, dentro do objetivo dessa visita de hoje, é rodar o setor e olhar se essa taxa de lotação, aí eu falo da leitura, nós vamos lá ouvir o pasto, ver o que o pasto vai falar para mim, se ele está aguentando ou não essa taxa de lotação. Então o objetivo dessa visita é mais um pente fino, é chegar aqui, ter um histórico de distribuição de animais, saber o que é o que está em cada setor, saber qual é a taxa de lotação de cada setor que está lá, ir a campo, olhar a condição desses lotes, olhar se esses lotes estão bem apartados, se esses lotes estão bem homogêneos e com certeza fazer a leitura para falar, poxa, tá com gado demais, tá adequada a taxa de lotação ou tá com gado de menos, preciso aumentar. E esses ajustes finos, quanto maior for a frequência que a gente fizer esses ajustes finos, melhor nós vamos ter o desempenho das pastagens. Isso é muito importante, então a gente faz isso periodicamente. É importante isso também para a equipe da fazenda, então não só com o proprietário, mas com a equipe da fazenda, eles começam a acostumar em pensar justamente sobre unidade animal. E aqui é muito interessante, porque a Estância Laranjeira está localizada no Paraguai, na divisa com o Brasil, mais ou menos 90 quilômetros, próximo da região de Coronel Sapucaia, Ponta Porã. É uma região que tem um período de chuva bem definido, temperatura bem definida. A pastagem predominante nessa propriedade são as pastagens do gênero Braquiária. Braquiária brisanta, acho que tem um pastinho aqui ou outro que são Braquiária decumbens, mas o que predomina é Braquiária brisanta. E o que é legal de fazer os controles de taxa de lotações é que a gente começa a ver setores que têm capacidade de carga diferente. Aqui é muito legal nessa propriedade que a gente tem um setor aqui que a gente já controla essas informações há muito tempo, né? Já há vários anos, e é muito interessante a gente ver que sempre o setor 9, olha aqui, ó, tá com 1,9 unidade animal por hectare, um pasto não adubado, mas é uma mancha de fertilidade muito grande, e a média geral da propriedade, olha ali, isso daí serve também para nós como uma referência, a média geral que a propriedade suporta, que a gente tem manejado de uma forma conservadora, de uma forma com segurança, é por volta de 1,2 unidade animal. A Estância Laranjeira ela tem um projeto que a gente está desenvolvendo para poder trabalhar, para caminhar na escada tecnológica, caminhar na escada produtiva, caminhar na escada de rentabilidade, aonde o nosso objetivo aqui com planejamento
é aumentar a taxa de lotação da fazenda. Nós queremos sair desse 1.1, 1.2 que a gente está trabalhando hoje, subir para 1.3, 1.4, 1.5, mas nós estamos fazendo isso de forma gradativa. Nós estamos plantando agora uma fonte de capineira extra para poder ter comida para o inverno, onde nas águas eu vou poder trabalhar com uma pressão de carga muito maior do que essa que a gente já tem, e nós vamos ver qual é a resposta que está tendo hoje com essa lotação nos pastos. Mas quando a gente aumenta a pressão de carga nas águas, eu tenho que garantir comida para o inverno. Então nós temos já um projeto em andamento que não para a próxima seca, mas para outra, nós já vamos ter condição de produzir uma comida extra para aguentar o período crítico do ano, que no caso aqui dessa nossa região é o inverno, que é o período seco. Consequentemente, se a gente tiver essa segurança, a gente vai poder trabalhar sem uma intensificação tão grande. Eu estou falando em termos de investimento, a gente vai poder trabalhar com taxas de lotação muito maiores nas águas, e aí com custo muito baixo, porque essa suplementação que a gente está produzindo para o inverno é uma suplementação estratégica mais de baixo custo, e também esse aumento de carga, nós na verdade só vamos estar aproveitando o potencial do período das águas. E o que vai acontecer? A fazenda com um custo tecnológico muito baixo, ela vai se tornar muito mais produtiva. Então nós estamos assim, um passo de cada vez, mas o que é mais legal é, assim, o conceito é sem pressa, sem pausa. E isso daqui é o que eu acho legal, é ter esse tipo de controle que é simples. Olha aqui, ó, nós estamos no quarto de arreio da fazenda, que é o lugar que os peões se reúnem todos os dias. Estrategicamente esse controle foi colocado aqui. Eles têm que acostumar a olhar essa informação, eles têm que acostumar a pensar que informação é importante. Outra coisa que a gente colocou aqui também no quarto de arreio, olha aqui, ó, o aparelho de choque da propriedade. Aqui a gente fez os setores, fez todas as subdivisões, utilizando cerca elétrica. Nós estamos falando de uma fazenda de 1.500 hectares de pasto, todinha setorizada com cerca elétrica, estrategicamente planejado. Usamos um aparelho Speedrite 18.000 e todos aqueles setores, tudo com cerca elétrica, tá aqui, ó, rodando perfeito. Estamos mandando um choque de 7.000 kW, zero de perda em todo o sistema. Ele está acusando que não tem perda nenhuma. Alimentado por uma placa solar, tá aqui em cima, ó. Olha lá, nós temos uma placa solar alimentando a bateria. Ah, mas aí nessa fazenda tem energia. A gente optou por colocar esse sistema para não ficar refém da energia e consegue ter assim uma segurança muito grande. Então nós estamos justamente no lugar que os peões trabalham e eles têm que acostumar diariamente a olhar, a pensar na informação, na carga, na estratégia e também a avaliar se o sistema de choque está dando problema. Esse tipo de aparelho ele me traz essa segurança. Olhando aqui, eu sei que o choque da fazenda inteira não está tendo perda, não tem nenhum fio rompido, não tem perda nenhuma, porque não está acusando perda aqui no display. E o choque está de alta potência, seguramente conseguindo conter os animais. Isso devido ao quê? Um planejamento do sistema de cerca elétrica que a gente fez muito bem dimensionado, muito bem feito, e a qualidade das instalações.